Muito bem, muito bem. Bom dia a todos. Nós estamos juntos para mais um momento de construção de ideias, de pensamentos, de propostas, de assuntos relevantes às áreas distintas que estão se relacionando com a hermenêutica, com a interpretação, com o pensamento, com a construção do ser. Hoje iremos falar nesta aula sobre o problema da subjetividade no idealismo alemão. Antes de entrarmos no assunto da aula de hoje, eu quero te fazer um convite muito especial a se inscrever, se não é inscrito, tá? Também, além de se inscrever no canal, se não é inscrito, compartilhar o conteúdo, dar sempre o seu like e não se esqueça de dar o like, porque nos ajuda a estar cada vez mais avançando. Vamos então, dentro dessa proposta, estar dando mais um passo, que é o passo da construção do conhecimento e do problema da subjetividade no idealismo alemão, o tema que iremos abordar nesta aula de hoje. O idealismo tem como conceito até utilizado por Leibniz, tá? Que foi justamente até um conceito para se referir ao Platão, a outros filósofos também, até para os quais a realidade e a forma, tá? Ou seja, as ideias, tá? Dentro dessa proposta de realidade, a forma, as ideias, como uma proposta para o idealismo, nós vamos ver também que seus aspectos filosóficos estão dentro do gnosiológico, o metafísico, que vão trabalhar com a principal importância da construção ideológica. Os aspectos éticos e políticos são justamente os ideais, ou melhor, os ideais, tá? Que norteiam as ações. Os principais representantes do idealismo alemão, nós podemos nominar Kant, o Immanuel Kant, que trabalha com a crítica da razão pura, isso em 1781. Depois nós vamos ter o Schelling, tá? O Schelling trabalhando com as ideias para uma filosofia da natureza, isso 1797. Depois nós vamos ter o Fichte, tá? Doutrina da Ciência, em 1804, e o Hegel, né? O Hegel com a fenomenologia do espírito. Dentro dessa proposta, nós vamos ter o traço fundamental. O traço fundamental justamente é a identidade do eu, tá? Vai trabalhar com a proposta de estar discorrendo, discutindo, abordando sobre a identidade do eu. Outro sim também é que a primazia de Immanuel Kant no cenário filosófico contemporâneo, inclusive lá da data de 1850, ela vai ser propulsora do movimento de retorno ao filósofo alemão, que foi realizado inclusive por Hermann Cohen, tá? Da escola de Nuremberg, com a publicação inclusive da obra A Teoria Kantiana da Experiência. A noção do cristicismo kantiano é então derivada desse proposto movimento, tá? Paul Nautorp foi um outro kantiano, neocantiano, esse já com uma proposta neocantiana, de significativa importância também dentro do idealismo alemão. O seu livro, inclusive, Doutrina das Ideias de Platão, de 1903, ele foi um dos propulsores do movimento de leitura a Immanuel Kant, tá? Um outro também, sim, é que em novembro de 1924, George Politzer, tá? Publicou 3 resenhas inseridas na revista Filosofies, que é a ideia crítica e o sistema kantiano, que vai ser trabalhado com John Nabert, né? A experiência interna em Kant, Léo Robinson, contribuições à história da evolução filosófica de Kant.
Esses textos, principalmente, posteriormente reunidos com o título Um Passo em Direção à Verdadeira Figura de Kant, foram veiculados no número especial da Revue de Métaphysique et Morale, por ocasião do segundo centenário do nascimento de Immanuel Kant, tá? Já a genealogia dessas resenhas propostas provém do movimento neocantiano da década de 1920, tá? Inclusive, ela foi e é uma excelente estratégia para o autor marcar a sua entrada dentro do cenário parisiense. Na França, por exemplo, durante 50 anos, Kant foi refutado e incompreendido. Já há 50 anos que ele passa então a ser admirado, mas nem quer dizer por isso a ser um pouco compreendido, tá? Um outro fator também, que na primeira resenha, Leonard Brooks Vink, a ideia crítica e o sistema kantiano, Pulitzer vai considerar os trabalhos de Brooksman, né, como a mais bela tentativa, tá, de uma síntese, de uma crítica integral que a interpretação de Kant veio, inclusive, a conhecer. O kantismo surgiu como o evangelho, inclusive, da consciência moderna, tá? Como a expressão da chegada do reino da civilização verdadeiramente moderna, tá? Como até a afirmação de uma autonomia, de uma soberania teórica também, e de uma prática da consciência, única fonte, inclusive, de formas e de normas, como a primeira expressão consciente e enérgica, inclusive, desse fato que é essencialmente moderno e a repartição dos valores para trabalhar com a lei e que os valores da fé, tá? Outra questão também, na segunda resenha de John Nabert, é a experiência interna em Immanuel Kant, que Pulitzer vai considerar se tratar de um estudo mais penetrante que até aquele momento já se escreveu sobre a experiência interna dentro da proposta de Immanuel Kant. Esse texto, inclusive, vai ser responsável por reportar aos 3 pontos essenciais da teoria kantiana, tá? A categoria do eu penso, por exemplo, a autoafeição e também a solidariedade da experiência interna e da experiência externa. Quando trabalha-se com Pulitzer, com Nabert, vai também pensar e vai também trabalhar e escogitar sobre a demonstração que há dentro do vivo e atual na teoria kantiana, sobretudo no que diz respeito ao terceiro ponto. A teoria kantiana, inclusive, ela é apresentada como uma antítese irredutível contra toda a concepção teórica que se queira atingir a um dado psicológico isolado, a consciência até, inclusive, da intrusão do espaço, tá? Em Kant, a experiência, inclusive interna e externa, elas vão ser solidárias, não apenas de fato, mas também de direito, tá? Isso vai implicar e vai admitir o eu como consciência pura e até como consciência empírica, o eu penso envolve então um eu sou, tá? Dentro dessa proposta filosófica, já na terceira resenha, nós vamos ter o Leonard Robinson, contribuições inclusive da história da evolução filosófica de Immanuel Kant, que Pulitzer vai procurar destacar as molas propulsoras da evolução do pensamento de Kant, inclusive ressaltando que os estudos de Robinson tinham como propósito vir a resolver certos impasses da influência de Hume e também sobre Kant, tá? E a descoberta da idealidade do espaço e do tempo, tá? Após ter, inclusive, analisado
a filosofia contemporânea, girando essa na órbita da crítica da razão pura de Immanuel Kant, Portes então vai apresentar, tá, a sua descoberta inaugural do homem, o concreto, tá? A descoberta, inclusive, do eu, no aspecto do je teórico, né, cujo ato é um pensamento, subverte, inclusive, a noção do gênero homem, tá? É uma ideia idealista que vai destruir os gêneros aristotélicos, os gêneros impessoais e também os justaspostos, tá? Ela vai ser responsável, por exemplo, por destruir essa noção de pensamento impessoal e um pensamento sem sujeito, que é até inclusive entendido como eu, tá? Que seria inclusive o responsável por um pensamento em uma primeira pessoa. Os gêneros não são mais justaspostos nesse aspecto, porque eles têm uma direção centrífuga. E eles vão irradiar do eu, tá? E essa ainda vai se tornar apenas uma determinação imprecisa, tendo em vista que eles são precisamente os atos desse eu. E dessa forma é que os gêneros homem e o pensamento vão tornar-se sujeito do qual é ilegítimo sair. Ele, inclusive, vai se transformar no eu e dentro de uma proposta cujo ato vai ser a vida. E nessa abordagem não vai se tratar da vida lógica e nem da vida psicológica, mas menos ainda da vida biológica. Claro que vai se tratar da vida humana, vai se tratar na medida que precisamente ela se torna humana e não o objeto da ciência. Seja qual for esse o ponto de vista, que dentro de um ato, uma primeira pessoa vai trabalhar com o gênero homem, dentro de tornar ele, portanto, um universal concreto do eu e da vida do homem, tá? Dentro dessa proposta, na versão inclusive de 1927, o Martin Heidegger vai ministrar um curso na Universidade de Marburg, na Alemanha, já apresentando a característica da filosofia kantiana, tá? E certamente vai ser depois rastreado desde Descartes, trabalhando também com a identidade do eu. Heidegger, inclusive, vai distinguir os 3 aspectos da noção do eu em Kant, tá? La personalitas transcendentalis, que vai ser a proposta do sujeito, né? A la personalitas transcendentalis. Depois vai ter a personalitas psicológica, que vai ser objeto de apreensão. La personalitas moralis, que vai ser entre ativo e o agente. Então, vai ser propostas que vão estar levantando os pressupostos e os idealismos construídos com Immanuel Kant. E essa noção, inclusive, do eu em Kant vai se tornar uma adquiridora de uma função de síntese das representações, inclusive tornando-se um estatuto de todas as representações que se vão realizar por associações empíricas, uma contiguidade, inclusive, e uma simultaneidade e também, claro, uma identidade. Se o eu adquiriu, no caso, o estatuto de sujeito, o seu oposto já se torna a natureza, tá? Então, dentro dessa proposta que nós estamos apresentando, em que se consiste justamente todas as bases propulsoras do mentalismo, surge-se uma pergunta: em que consiste a estrutura mais geral do eu? E a outra é: o que constitui a equidade? Dentro dessa proposta, a resposta é a consciência de si. Ou seja, todo pensar é um eu penso. O ego não é somente um ponto isolado, mas sim o eu penso. Já para Heidegger, Kant vai interpretar o eu como uma unidade originalmente sintética da percepção.
A determinação a priorística do ser, ela está constituída, inclusive, nessa unidade originária sintética da percepção, tá? Trabalhando, inclusive, com a proposta de que o ego não é uma representação, não é um objeto representado, e sim um ser no sentido de objeto. Mas o fundamento da possibilidade de tudo vir a representar, de tudo vir a perceber, quer dizer, de toda perceptibilidade, ou seja, percebe, né? Quer dizer de toda a perceptibilidade do ser, como, em outras palavras, o fundamento de todo ser. O ego, então, como a unidade originária, tá? E sintética da percepção, ela se torna a condição ontológica fundamental de todo ser. Dentro dessa proposta, as determinações fundamentais do ser se tornam categorias. O ego, então, não vamos dizer, uma das categorias do ser entre as outras, mas a condição de possibilidade dessas categorias no seu aspecto geral, tá? Outra proposta também é que a análise transcendental de Kant, ela vai ser uma pressuposição à noção de eu, inclusive até como síntese das representações. Já a experiência interna, a subjetividade e inclusive a determinada autonomia da consciência dentro do mundo substrato do ser, que é a dimensão psicológica, ela vai trabalhar também com a dimensão moral, tá? Então a consciência de si é que vai ser responsável por constituir o eu em sua substancialidade, e uma vez que até essa estrutura vai se tornar a estrutura da personalidade transcendental e formal. Lacan, isso em 1938, vai adotar a distinção entre o je, sujeito do desejo, o moi, produto das identificações imaginárias, tá? E essa distinção vai ser a resultante de um trabalho em comum entre Lacan e o Coy-Gevier. Então, dentro dessa proposta, que vai da distinção entre o je, o sujeito, que é o desejo, e o moi, que é o produto de identificações imaginárias, é que justamente Lacan e Kojève começam a construir esta relação filosófica. Também para Kojève, a distinção vai servir como ferramenta de leitura da Fenomenologia do Espírito em Hegel, publicada inclusive em 1807, permitindo inclusive apontar a passagem do eu penso em Descartes para o eu desejo no pensador alemão, tá? Uma outra proposta também é para Lacan confrontar Freud, Hegel, possibilitar inclusive a elaboração dos textos primordiais que são propulsores para fazer emergir a tópica do imaginário, principalmente, tá? Nas 15 páginas, inclusive, escritas em um conjunto por Kojève, Lacan vai intitular a sua obra, em parceria com Kojève, de Gênese da consciência de si, Gênese da consciência de si, tá? Lacan então vai retirar os 3 conceitos que vão servir como ferramenta para os seus escritos do período, inclusive, que vai anteceder o seminário que ele vai desenvolver sobre a teoria de Freud, tá? Na prática da psicanálise, e também pelo eu-che como sujeito do desejo e o desejo como revelação da verdade do ser, que se torna o moi, a fonte do ferro, tá? Nessa proposta é então que o inconsciente vai surgir como escapatória total a este círculo de incertezas no qual o homem vai se reconhecer como o eu, o moi. Nesse sentido é que fora desse campo vai se existir algo que tem todos os direitos de se expressar para o eu, no caso do Che,
que tudo vai se organizar cada vez mais numa dialética, tá? Em que o eu, o Tchê, é distinto do eu, Moi. Como Freud faz uma erupção nova da perspectiva, inclusive, que vai revolucionar o estudo da subjetividade e que vai mostrar justamente que o sujeito, o Tchê, não se confunde com o indivíduo, o Moi, tá? Um outro aspecto também para nós virmos a estar discorrendo ainda sobre Lacan e entrando agora já em Michel Foucault, é que o sujeito tem uma gênese. O sujeito não é originário. Ele é, vamos dizer assim, a precisão do ser. E o Freud, certamente mais preciso que Lacan, vai mostrar isso claramente. Daí a importância também de Lacan, tá? Já um outro aspecto trabalhado dessa proposta filosófica, justamente do idealismo alemão, é esse transitar entre a filosofia do ser, o eu, não é? O sujeito, o pensamento, a ideia, o ambiente e o seu contexto interativo no seu sentido da psique do ser, no seu viés psicológico, no seu viés psicoclínico, para trabalhar aí, nesse caso, o Freud, o Lacan, e sempre lembrando das exposições idealistas e propulsoras desse idealismo, responsáveis como Heidegger, como o Fichte, como o Hegel, que vão trabalhar para compreender toda essa dimensão, e depois os outros, os que vão dar a continuidade, vão ser os ampliadores das ideias do idealismo alemão. Então essa foi a nossa aula dentro da subjetividade no idealismo alemão. Obrigado a todos.